Olá, criativo e criativa! O vídeo de hoje é um pouco diferente do que você está acostumado aqui no nosso canal. Muitos de vocês já nos pediram em comentários para trazer reviews de produtos. E hoje, como você já viu no título, nós vamos finalmente trazer a nossa primeiríssima análise aqui para o canal. A loja chinesa Mobapad nos enviou muito gentilmente um Pro Controller, lançamento deles na AliExpress, para a gente testar e trazer o nosso parecer aqui para o canal. Ele é um novo controle de terceiros para Nintendo Switch, mas que também pode ser usado para PC e Android. E eu já vou te adiantar que ele promete ser um dos melhores Pro Controllers de terceiros desse ano, hein? E ele vem para ser um grande rival de outro Pro Controller de terceiros que tem feito muito sucesso, o GoodKit King Kong Pro 2. E eu vou te contar o porquê aqui nessa análise. Então fica até o final e já deixa o seu like no vídeo para nos dar aquela força. E para começar essa análise, nós temos que destacar algo que nos surpreendeu muito positivamente logo de cara nesse controle: a embalagem. A marca chinesa seguiu bem o ditado de que a primeira impressão é a que fica aqui. Isso porque essa caixa já chama muito atenção, sendo muito bonita e caprichada. Isso foi algo que nós realmente amamos, porque passa a impressão de ser um produto de qualidade mesmo, coisa que é rara de ver em outras marcas de controles. Entre todos os controles do Nintendo Switch que nós já vimos, a caixa desse controle é a mais bonita. A arte é mesmo muito bonita e bem feita, com um desenho que primeiramente eu pensei ser um felino, mas depois eu vi que era um dragão, que faz mais sentido já que é chinês. E a própria caixa já é muito resistente. Embora você não possa usá-la para melhorar sua mira em um jogo, por exemplo, você pode colocá-la em uma prateleira se for um colecionador ou alguém que gosta muito de caixas bonitas tipo eu. Ao abrir essa caixa, você vai encontrar o manual de instruções, que eu já vou adiantar que é muito útil de ler nesse controle, inclusive, até você se acostumar com todas as suas funcionalidades, pelo menos, especialmente se você joga em multiplataformas. E vale dizer que o manual vem todo em inglês, hein? Além do manual, a gente encontra o controle em si, que já vamos falar melhor dele ao longo do vídeo, uma caixa com cabo USB que aparenta ser de excelente qualidade, com cabo reforçado e um pack com mais 4 botões analógicos extras, de diferentes tamanhos, sendo 3 de 18 mm de largura e um de 15 mm, que ao longo do vídeo vamos te explicar melhor o porquê desses tamanhos e os benefícios de ajustar o tamanho deles no seu controle. Também encontramos na caixa um dongle de 2.4 GHz para você jogar sem fio, além de mais 2 botões analógicos curtos de 15 mm e mais 4 botões coloridos extras com o layout do Xbox, que também é um ponto muito positivo aqui. Outro diferencial que temos que mencionar são os botões extras desse controle. Ter 2 conjuntos de botões é um recurso muito bem-vindo se você joga em várias plataformas, e a Mobapad traz isso com maestria aqui no M9. Porém, eu confesso que eu penei para descobrir como remover esses botões, especialmente na hora de testar no PC, já que a configuração é diferente do Switch. Então, na hora de jogar, eu acabei perdendo a paciência e jogando com ele na configuração padrão mesmo, só para testar. O manual menciona que é possível alterar esses botões, mas ele não explica como fazer isso. Também não menciona que é possível e necessário remover a tampa frontal do controle. Acontece que aqui nesse controle você tem que abrir a tampa frontal dele com cuidado para poder conseguir remover esses botões. Para nós, isso acabou sendo um ponto negativo, visto que poderia ter sido mencionado no manual de instruções do controle, especialmente para quem é novo nesse mundo dos Pro Controllers, como eu, que estou acostumada com os controles baratinhos para jogar no PC mesmo. Vale mencionar também que ao remover a maior parte da tampa frontal, eu tive uma sensação de que poderia quebrar alguma coisa a qualquer momento. A tampa frontal é dividida em 3 partes e é conectada ao controle por meio de conectores de plástico. É pouco provável que alguém que joga em várias plataformas usando o mesmo controle tenha motivação suficiente para ficar trocando esses botões de disposição do Switch para o PC e vice-versa com frequência. No entanto, o lado positivo é que os conectores de plástico provavelmente vão ficando um pouco menos rígidos após algumas remoções da tampa frontal, tornando mais fácil a troca com o tempo. O uso de conectores magnéticos para a tampa frontal provavelmente teria sido uma escolha mais assertiva, na minha opinião, como no controle da Mobapad M8, o anterior a esse aqui.
Também vale ressaltar que para quem curte personalizar o seu controle, essa possibilidade de remover a tampa frontal é um recurso adicional bem interessante. Isso torna o processo de personalização mais fácil, caso você queira pintar a tampa frontal, por exemplo. E quanto ao controle em si, logo ao segurar é perceptível que ele possui uma construção excelente. Você sente ao segurar que está com um controle de qualidade nas suas mãos. E vale ressaltar que esse Pro Controller é ligeiramente brilhante e tem uma sensação suave ao segurá-lo. Isso faz com que a construção desse controle pareça de fato ser melhor. Para as minhas mãos, eu achei a pegada desse controle excelente e bem ergonômica. E eu não fui a única aqui do Que Criativo a dizer isso não. Então acredito que em relação à pegada desse controle você não vai ter nenhum desconforto, independente se sua mão for pequena ou grande, até porque eles mandam botões de diferentes tamanhos, até mesmo para auxiliar quem tem mãos maiores também. O controle MobaPad M9 HD é feito de plástico fosco e ele possui umas aderências texturizadas. A textura é leve, mas é suficiente para te proporcionar uma sensação muito segura ao usar esse controle, o que eu acredito que vai ser muito positivo, especialmente para quem passa longas horas jogando. E a localização dos botões traseiros aqui nesse controle também é ergonômica. Pressionar os botões traseiros é agradável e você ainda pode atribuir diferentes funções a eles. O controle M9 HD, se não for o mais ergonômico, é um dos mais ergonômicos sem dúvidas para a Nintendo Switch. O conforto geral vem da construção sólida, dos sticks analógicos de tamanhos diferentes, dos gatilhos superiores, dos botões traseiros programáveis e do peso, além da aderência levemente texturizada. Além disso, o MobaPad M9 possui algumas luzes RGB bem legais. Elas são visíveis em 3 locais diferentes e em 7 cores diferentes. Ao pressionar o botão de configuração junto com o botão de mais, você ajusta o padrão LED RGB e a intensidade do brilho, podendo até mesmo deixar apagado se assim preferir e economizar a bateria. E ao pressionar o botão de configuração junto com o botão de menos, você muda as cores do RGB, podendo escolher a que preferir entre as 7 opções de cores. Você precisa de RGB? Na verdade não, né? Mas elas são bonitas e para quem curte, é um diferencial a mais para você personalizar ainda mais o seu controle. Mas e quanto ao design desse controle? Bom, eu sei que gosto não se discute, mas eu particularmente achei esse controle lindo, mas lindo demais. O controle atualmente está disponível nas cores preto, branco e roxo. E felizmente a que a MobaPad nos enviou para essa resenha foi a versão na cor roxa. E simplesmente eu fiquei apaixonada com a escolha dessa cor. Esse roxo, na minha opinião, é um dos tantos diferenciais desse Pro Controle. Sem falar que ele combinou demais com o meu setup. Por isso eu sou suspeita para falar do design dele, até porque eu virei fã mesmo, confesso. Ele sem dúvida se destaca de todos os outros controles que eu já vi. O meu controle baratinho mesmo se sentiu humilhado perto desse. E não foi só da cor que eu gostei no design desse controle não, mas também o sensorial dele. Como eu já citei anteriormente, você sente que está com um controle de qualidade na mão, e isso é inegável. Talvez para quem já esteja acostumado com o Pro Controller não sinta tanto isso como nós sentimos. Aqui, ao testar ele, no meu caso, que só tive experiência com controle baratinho, jogar com esse controle foi outro nível para mim. E por ele ter uma pegada com os grips ásperos, eu não senti em nenhum momento ele escorregar da minha mão durante a jogatina. E não foi só eu que senti isso aqui no Que Criativo, não. E olha que eu fiquei horas jogando Zelda com ele, hein? E outro diferencial que é importante mencionar é a respeito das faceplates aqui do M9, que são removíveis. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade na hora de remover essas faceplates. Eu quase arranquei minha unha tentando, e não é brincadeira, é sério. Então acabei apelando para usar a tampa de uma caneta mesmo. Sim, não me julguem. As faceplates dos grips podem ser removidas para ter acesso exclusivamente aos parafusos do controle. Isso é uma característica dos gamepads premium atualmente. E como citado anteriormente, o faceplate frontal pode ser removido para trocar os botões frontais, que, para ser sincero, não achei muito prático não, principalmente levando em consideração que isso não é mencionado no manual de instruções.
No entanto, é bom ter essa opção de trocar os botões. Assim você pode escolher os botões com letras brancas para o modo Switch, ou seja, YXBA, ou os botões com letras coloridas para o modo Xbox, que aí fica XYAB. E seguindo para os botões desse controle, os Face Buttons aqui, na nossa opinião, são muito satisfatórios. Isso porque eles são botões que têm um clique audível, porque são do tipo mecânico. Em comparação com botões comuns, como os usados no Nintendo Switch Pro Controller, os botões mecânicos do MobaPad M9 HD são mais responsivos, podem ser pressionados com menos força e emitem um pequeno clique quando pressionados. Atualmente, existem muitos teclados que também vêm com switches mecânicos. Se você ainda não teve a oportunidade de usar um controle mecânico, talvez já tenha usado um teclado mecânico ou até um mouse, que pode produzir um clique e sensação semelhantes ao serem pressionados. O que é muito prazeroso e, sinceramente, depois que você começa a jogar com esse controle, tentar jogar com um controle que não é mecânico não é a mesma coisa. A diferença é absurda. Então vale dizer que é um caminho sem volta, viu? Esteja avisado. Mas você deve estar se perguntando, tá, mas e o D-Pad? Podemos dizer que é um bom D-Pad em geral. O D-Pad aqui desse MobaPad M9 HD possui uma área ligeiramente rebaixada, curvada ao redor. Pressionar o D-Pad aqui no M9 HD requer um pouco menos de força do que no D-Pad do Pro Controller, por exemplo. Só uma observação. Como os botões A, B, X, Y e os sticks analógicos são intercambiáveis, eu acho que seria interessante ter um D-Pad intercambiável também. Um dos pontos de inspiração óbvios para o M9 HD tem sido o controle Xbox One Elite, que tem um D-Pad intercambiável. Então eu acredito que seria um outro diferencial em um Pro Controller de terceiros também. Além disso, na minha opinião, não achei o D-Pad muito preciso nesse controle, mas como no meu tipo de gameplay eu não uso muito o D-Pad, isso para mim não foi um grande inconveniente. E quanto aos sticks analógicos, embora haja 4 conjuntos de sticks analógicos incluídos, os sticks vêm em 3 alturas diferentes, como eu já mencionei anteriormente. Todos eles são côncavos. Os sticks analógicos aqui mais curtos têm cerca de 19 mm de largura. Os sticks analógicos médios e altos têm 18 mm de largura, semelhantes aos do Nintendo Switch Pro Controller. Os Joy-Cons originais do Nintendo Switch têm cerca de 15 mm de largura. E diferente dos botões, trocar os sticks analógicos nesse controle da MobaPad é simples e só leva alguns segundos. Você puxa o stick analógico para cima e o substitui pelo stick analógico incluído de sua preferência. E vale mencionar que esses são sticks analógicos Alps, ou seja, uma das melhores marcas de analógicos disponíveis atualmente. Você vai ver durante os nossos testes, mas eu já te adianto que ele é muito preciso. Além disso, segundo a fabricante, esses analógicos oferecem cerca de 5 milhões de ciclos até começarem a desgastar. Ou seja, você dificilmente vai precisar se preocupar com os irritantes drifts aqui. Sobre os sticks de tamanhos diferentes, na minha opinião, o que menos me agradou foi o mais alto. Talvez porque eu tenha mão pequena, mas eu acredito que isso seja uma questão de costume mesmo. Para quem gosta, pode ser um plus aqui. E você deve estar se perguntando, tá, mas qual é o benefício de trocar esses sticks analógicos? Bom, é um recurso adicional interessante que pode tornar o controle mais confortável de segurar, especialmente se você tem mãos de tamanho médio a grande ou joga sessões de jogos mais longas. Nos jogos de FPS, por exemplo, os sticks analógicos mais altos podem facilitar a realização de movimentos mais precisos. Normalmente, os controles não vêm com sticks analógicos de tamanhos diferentes, mas você pode comprar extensores de sticks analógicos vendidos por várias marcas. No caso aqui do M9, a MobaPad já envia 4 pares extras na caixa, o que é um ponto muito positivo, visto que você não vai precisar ficar comprando, caso isso seja algo necessário para você. E o giro aqui também está presente, por padrão bastante sensível. Porém, leve esse bastante sensível apenas com uma impressão nossa, já que testamos pouco essa função. Essa particularmente não é a forma que eu mais costumo jogar, por isso não leve em consideração as minhas péssimas habilidades durante os testes nos jogos aqui. Eu tentei, tá? Mas para quem gosta e quem joga jogos que necessitem desse recurso, vale dizer que ela está presente aqui e é bem sensível. Testamos em 2 jogos de Switch que utilizam o sensor de movimento.
como Super Mario Odyssey e, claro, o Legend of Zelda Breath of the Wild, que é o meu favorito até o momento. Como fizemos a gravação dos testes no Switch antes do lançamento do Tears of the Kingdom, não tive a oportunidade de testar no novo Zelda ainda, infelizmente. Mas, de modo geral, o giroscópio do M9 HD possui uma ótima sensibilidade e não apresentou nenhum delay nos jogos. E para ativar o giroscópio Sys-Axis aqui, há um botão inferior na parte traseira do controle. E uma das características que fazem o MobaPad M9 HD se destacar é o fato de os gatilhos serem analógicos. Em termos práticos, isso significa que eles são sensíveis à pressão e você pode pressionar parcialmente o gatilho analógico, proporcionando uma quantidade limitada de aceleração ao seu carro em jogos de corrida, por exemplo. Isso torna muito mais satisfatório e fácil de jogar. E nos controles regulares, como os Joy-Cons ou o Pro Controller do Nintendo Switch, você não pode fazer isso e precisa pressionar e soltar constantemente o gatilho para acelerar, sem a opção de acelerar enquanto pressiona levemente o gatilho. Infelizmente, os gatilhos analógicos funcionam como gatilhos regulares na maioria dos jogos de plataforma da Nintendo Switch, a menos que o desenvolvedor de um determinado jogo tenha incluído suporte aos gatilhos analógicos específicos desse jogo. Até onde eu sei, apenas alguns poucos jogos do Nintendo Switch oferecem esse suporte aos gatilhos analógicos. Se alguém aí souber de títulos do Nintendo Switch que tenham suporte aos gatilhos analógicos, eu agradeço se deixarem nos comentários. E eu gostaria de experimentá-los para confirmar se os gatilhos funcionam nesses jogos também. Outra característica interessante dos gatilhos do MobaPad M9 HD é que eles têm 2 interruptores na parte de trás, que permite que você altere o curso do gatilho de acordo com a sua preferência, de forma manual. A posição de menor percurso tem um som agradável de clique, que é ótimo para jogos de FPS, já que te permite pressionar os gatilhos mais rapidamente. Já a posição de maior percurso do gatilho, onde você pode pressionar os gatilhos até o fim, é ótima para os jogos de corrida. Em termos de jogabilidade, ela parece mais relaxada. Com base na nossa experiência de jogo, a distância mais curta é melhor para os jogos de tiro ou de luta realmente, mas a distância maior é melhor para corridas sem dúvida. No entanto, aqui é o Nintendo Switch, então escolher qual é melhor para você é uma questão de preferência mesmo. A boa notícia é que no M9 HD você tem opções quando se trata da distância do percurso do gatilho. Até onde eu sei, o 8-Bit Dual também possui um controle com gatilhos analógicos e alguma ajustabilidade, mas eu não posso afirmar com certeza sobre eles porque não possuo esse controle específico e nós não tivemos a oportunidade de testá-lo ainda. Mas é legal que mais empresas como a 8-Bit Dual e a MobaPad tenham começado a produzir esses controles, que permitem configurar como os gatilhos funcionam de forma manual. Eu espero que a gente possa ver empresas produzindo mais Joy-Cons e também controles com mais recursos em algum momento. Eu tenho certeza de que a própria Nintendo poderia fazer isso facilmente, mas sinceramente eu duvido que eles tenham planos de fazer algo assim num futuro próximo. E vale mencionar também que esse controle da MobaPad possui função turbo totalmente programável utilizando o controle. E ele também vem com 2 botões adicionais na parte traseira, o M1 e o M2, que são os botões macros que permitem que você crie combinações e mapeie diretamente para elas, também utilizando o próprio dispositivo em si. O botão de configuração das macros encontra-se na parte frontal do controle, ao lado do botão turbo, que eu já ia esquecendo de mencionar, mas o turbo nesse controle é bem diferenciado. Isso porque aqui você tem níveis e modelos diferentes de turbo que você pode aplicar dependendo do jogo que você estiver jogando. Outro recurso interessante nesse controle é o NFC, localizado na logo na parte frontal, onde você pode escanear amiibos, por exemplo, para utilizar com o seu Nintendo Switch. Nós vamos ficar te devendo esse teste do NFC, porque não temos nenhum amiibo aqui para testar, mas a gente não podia deixar de citar esse recurso do controle, que também é um ponto positivo. E o que muito provavelmente é a grande atração e o maior destaque ao usar esse controle é o seu motor Rumble HD, sem dúvidas, que sinceramente superou as nossas expectativas.
A primeira vez que eu senti esse motor de vibração do MambaPad M9 HD, eu não estava esperando por isso. Sinceramente, não imaginava que veria outra empresa produzir algo de qualidade tão similar para o console Switch. Mas a MambaPad conseguiu, e verdadeiramente o motor de vibração HD aqui do M9 HD é melhor que o recurso de vibração do próprio Pro Controller. O MambaPad M9 HD é uma fera diferente. Ele tem mais peso e potência, além dos outros recursos que o motor de vibração do Pro Controller do Nintendo Switch possui. Você pode sentir instantaneamente que ele é mais poderoso do que a vibração em HD dos Pro Controllers. Você pode sentir a vibração grave nas suas mãos enquanto joga. E não se enganem, o aumento de potência da vibração aqui do MambaPad M9 HD não é desconfortável, como acontece com alguns controles de preço mais inferior. Ele é poderoso, bem equilibrado, não faz muito barulho e se eu pudesse eu compraria Joy-Cons com o mesmo motor de vibração em HD. A MambaPad, quando entrou em contato conosco para nos oferecer o controle, ela passou a seguinte informação para a gente. Nosso controle apresenta motores lineares, que são a parte mais cara e o que o diferencia de outros controles. De certa forma, isso explica por que a vibração é tão diferenciada de outros controles de terceiros. Mas porque ele é tão superior à vibração do Pro Controle oficial em si, ainda é uma coisa que intriga a gente. Talvez seja um segredo comercial, né? A gente não sabe. Talvez o motor seja maior ou esteja em uma posição melhor, ou algo do tipo, quem sabe. Mas fato é que a vibração nesse controle da MambaPad tem se apresentado superior ao do próprio Nintendo Switch. E não sou eu que estou dizendo isso não. Outros usuários de Switch que também testaram tiveram essa mesma percepção. No entanto, para quem está acostumado com o Rumble do Pro Controller do Switch, pode achar o Rumble daqui da MambaPad um pouco forte demais, o que pode ser um ponto negativo, especialmente para quem tem crianças em casa, que podem se assustar com essa vibração toda. Mas vale dizer também que na parte traseira do controle há um botão seletor da vibração, onde você pode ativar o motor HD Rumble ou a vibração assimétrica do outro lado. E ainda, se preferir, pode desativar a vibração, deixando o botão no meio. E o Hub M9 da MambaPad também tem função Bluetooth. E para parear o controle via Bluetooth com o seu smartphone Android, basta pressionar o D-pad esquerdo mais o botão Home do controle. E para parear com o seu iOS é só fazer o inverso, pressionar o D-pad direito mais o botão Home. E existe a possibilidade de configurar o controle no celular até onde pesquisamos. Porém, sinceramente, eu li de capa a capa o manual e não encontrei nenhum app ou link para acessar. Após algumas pesquisas, eu descobri que há um site com links para um app, porém o site é todo em chinês. E os links para o tal app não funcionam, ou seja, não é nada intuitivo, infelizmente. Faz falta a presença de um app bem feito em uma linguagem internacional, especialmente levando em conta que o preço desse controle atualmente é um investimento um tanto exigente financeiramente. E o que mais ele tem? Bom, de resto temos os clássicos botões mais e menos tradicionais do controle do Switch, um botão de mídia e um botão Home na parte frontal. Abaixo temos o botão Turbo e o botão de configurações extras, como as macros, que também já mencionamos anteriormente. E tudo isso está especificado no manual como faz. Além disso, ele possui também na parte inferior traseira um botão de pareamento para usar no PC, também especificado no manual direitinho como faz. E durante os nossos períodos de testes, focamos principalmente em testar o controle no PC e no Switch, que é onde mais jogamos e também pelo fato de o controle ser feito principalmente para a Nintendo Switch. Mas se você joga no celular, fica tranquilo que testamos a conectividade dele no Android também para você. E como é que o M9 se saiu nessa questão de conectividade? Bom, no PC com Windows 10 e 11 foi bem tranquilo, pelo cabo é instantâneo. Com o dongle foi só apertar os botões de conexão no controle e no dongle e pronto. Infelizmente, vamos ficar te devendo o teste por pareamento Bluetooth no PC. Isso porque a minha placa-mãe, infelizmente, não é Bluetooth. E em jogos no PC, fizemos testes no Xbox, Game Pass,
jogos da Steam e no emulador de Switch, o Ryujinx. Inclusive, vale ressaltar que o giroscópio dele funciona no Ryujinx, porém ele só funcionou para alterar o ângulo da câmera. Eu testei nos santuários de Zelda Breath of the Wild, por exemplo, que tem os puzzles que precisam do sensor de movimento, e infelizmente não tive resultados. Eu não sei se foi porque eu não soube configurar no emulador ou se não funciona mesmo. Se alguém tiver essa informação, deixa aí nos comentários que a gente depois vai avaliar. Mas no geral, a conectividade e jogabilidade com esse controle no PC foi muito boa. Eu não percebi nenhum delay e particularmente eu curti bastante os gatilhos analógicos, especialmente jogando Forza Horizon 5. Jogos de corrida vão ficar perfeitos com esse controle. No Android, ele conectou por Bluetooth e foi reconhecido como MobaPad M9 HD, segurando o Home mais o D-pad esquerdo com o controle ligado. Eu só achei um pouco complicado configurar os botões em certos jogos, talvez por eu não ter muita experiência com controle no celular, mas eu acredito que com um app intuitivo a experiência poderia ser melhor. Mas de modo geral, achei boa a jogabilidade no Android, não senti nenhum delay também e o pareamento foi bem simples. Mas onde esse controle brilha de verdade é no Nintendo Switch. Para conectar não tivemos problemas e sinceramente ele é praticamente um Pro Controller oficial da Nintendo, porque tem todas as mesmas funcionalidades, só que ele vai além, porque diferente do controle do Switch, aqui a chance de drift é quase nula. Sem falar que a precisão desse controle, dos gatilhos analógicos e do sensor de movimento são absurdas. E temos turbo, LED, analógicos magnéticos, botões mecânicos e outras customizações como você já viu. E ainda tem o leitor de Amiibo, que é um grande destaque em um controle de terceiros, e o motor AD Rumble, ou seja, a vibração é bem parecida com a do controle oficial da Nintendo, só achamos um pouco mais forte, o que pode ser um ponto negativo para alguns. Além disso, observei que tanto no Android quanto no PC e no Switch, o controle se desconecta com certa facilidade e frequência se você deixar ele um pouco de lado. Então tem que ficar pareando constantemente, o que pode ser um pouco chato às vezes. Mas esse controle nos surpreendeu tanto que, sério, para nós ele conseguiu ser ainda melhor do que o próprio controle oficial da Nintendo, porque ele entrega tudo que o Pro Controller entrega e muito mais. E o que poderia ser melhorado? Sinceramente, nós aqui do Que Criativo ficamos tão encantados com esse controle que foi difícil encontrar pontos negativos que fossem realmente significativos. Mas é claro que não existe controle perfeito, então vamos aos pontos que dessa vez eu não vou chamar de negativos, mas sim pontos de observação ou que poderiam ser melhorados. Primeiro de tudo, o que para mim foi o mais confuso, o manual. Apesar dele ser todo ilustrado e muito útil para algumas funções, ele não é tão intuitivo para outras, como por exemplo, alterar as funções de controle e configurar as macros. Um manual atualizado que explique melhor todas as funções, inclusive como trocar os botões A, B, X e Y, seria uma boa mudança aqui, muito bem-vinda. E embora os itens incluídos, como os diferentes thumbsticks, por exemplo, sejam valiosos para aqueles que os utilizam, é provável que alguns clientes em potencial não prestem muita atenção nos extras incluídos, ou simplesmente nem se beneficiem deles, isso porque não jogam em multiplataforma ou personalizam o controle de nenhuma forma e estão satisfeitos com a configuração pronta para uso que já vem de fábrica. Uma versão um pouco mais barata do MobaPad M9 HD, que venha com menos extras, sem botões ou thumbsticks substituíveis, por exemplo, pode ser algo que valeria a pena a MobaPad considerar. Essa mudança pode facilitar a redução do preço um pouco e ser mais convidativo para os novatos no mundo dos games ou a galera que joga casualmente, mas isso é apenas uma opinião. Uma outra observação a se fazer é em relação aos botões aqui do M9, que são mais baixos comparados com o do Pro Controller Switch, o que às vezes pode dar a sensação de que os botões não foram pressionados corretamente algumas vezes. Mas isso é mais uma questão de adaptação mesmo. Por fim, outro ponto que me intrigou bastante é que eu não achei nenhuma informação sobre a bateria, mas o fabricante garante entre 15 e 30 horas de jogo. Mas sinceramente eu não achei muito convincente essa estimativa não. Durante o meu uso eu precisei recarregar esse controle umas 2 vezes enquanto estava usando o dongle.
Mas eu vi pessoas que também receberam esse controle falando que só precisaram recarregar depois de muitos dias. Então eu não sei se pode ser porque nos enviaram com pouca carga ou porque exageramos na jogatina. Mas eu precisei em alguns momentos durante a gameplay mudar para o cabo USB para continuar jogando. Ou eu não vi a hora passar jogando ou realmente ele descarregou em poucas horas. Mas como não fizemos nenhum teste específico de bateria, infelizmente eu não tenho como dizer com precisão o tempo de bateria aqui para vocês. A dica é sempre deixar carregando após as sessões de jogos, especialmente se você joga bastante. E uma pergunta que vocês podem ter. O MobaPad M9 HD pode acordar o console Nintendo Switch? Sim, ele pode, da mesma forma que o Nintendo Switch Pro Controller, pelo botão Home. E vale mencionar também que no manual eles deixam o contato deles, caso você tenha qualquer problema com o controle ou precise tirar dúvidas. Nós, felizmente, não tivemos nenhum problema com esse controle que nos enviaram, mas todas as perguntas que tivemos foram prontamente respondidas por eles. Isso é algo que eu considero um ponto muito positivo da loja também. Eles são bem atenciosos e ficamos muito agradecidos pela confiança deles de nos enviarem esse Pro Controller. Além disso, o envio foi muito rápido, recebemos em poucos dias e não fomos taxados, o que é uma excelente surpresa sem dúvidas. E vamos às considerações finais sobre esse controle. O MobaPad M9 HD é um exemplo muito bem executado de um controle premium que parece ser direcionado principalmente ao público de jogadores mais experientes. No momento da gravação desse vídeo, ele está custando aí na faixa dos R$400 e é um dos controles de terceiros para Nintendo Switch com preço mais alto. Mas sinceramente, se você comprar ele em uma promoção na AliExpress, ele vai valer muito, mas muito a pena. Em termos de recursos, ele compete claramente com o Nintendo Switch Pro Controller e o 8-Bit Do Ultimate Controller. O preço vale a pena para aqueles que se beneficiam desses recursos extras, como melhor HD Rumble, ergonomia, botões mecânicos, thumbsticks adicionais, etc. Para mim, pessoalmente, o preço, apesar de não ser barato, me parece adequado aos recursos que o controle oferece, especialmente comparando com outros Pro Controllers. No entanto, há alguns aspectos adicionais a se considerar. Um jogador experiente vai se beneficiar dos recursos que acompanham o preço elevado? Sim, sem dúvidas. Agora, um jogador mais novo ou casual também vai se beneficiar desses recursos? Bom, depende. Falando por mim, que jogo casualmente, sim. Alguns deles, como os gatilhos analógicos, a construção incrível que dificulta os drifts e a ergonomia que vem com os thumbsticks intercambiáveis, sem dúvidas vão beneficiar. No entanto, para quem joga multiplataforma, talvez eu não considere a opção mais prática para ter que ficar trocando de conexão o tempo todo. Mas para quem vai usar apenas no Switch ou no PC como eu, esse, entre aspas, problema não existe, então compensa muito. Uma última consideração a se fazer é que, como a marca MobaPad não é muito conhecida no Ocidente e é novidade aqui para nós no Brasil, algumas pessoas podem hesitar em pagar o preço total de varejo. Ainda assim, para nós, esse sem dúvidas é um dos melhores controles de terceiros para a Nintendo Switch, se não o melhor que já vimos por toda a sua qualidade premium. Mas cabe a você pesar na balança os prós e os contras desse controle de acordo com a sua realidade e necessidades, para decidir se de fato ele compensa ou não. Então deixa suas opiniões aí nos comentários para a gente saber se você investiria ou não nesse controle Pro da MobaPad. E por hoje é isso, criativos. Se vocês curtiram esse controle e tiverem interesse em adquiri-lo, a MobaPad nos passou o link de vendas desse controle pela AliExpress, com frete totalmente grátis. E nós vamos deixar aqui na descrição para quem quiser importar e aproveitar esse controle. E se você quiser outras análises como essa, não deixe de nos apoiar deixando o seu like, que nos incentiva e ajuda demais. Obrigada por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, hein? E nos siga também nas redes sociais. Postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente. Vale a pena conferir. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!